Olá pessoal, estamos aqui com o projeto OAB Online, levado a efeito pelo IAP Cursos. O meu nome é Alexandre Pinto e eu vou trabalhar com vocês o modo relativo a direito do trabalho e direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Sou autor de duas obras, Apontamentos de Direito do Trabalho, que já está na sua 4ª edição, e Direito Aplicado do Trabalho, recém-lançada, qual recomendo como leitura complementar nesse estudo. Para isso eu convido vocês para agora embarcarmos na resolução de questões formuladas nas provas anteriores pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos iniciar com a primeira questão. OAB 2010.2. Ela diz: no contexto da teoria das nulidades do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. A. Configurado o trabalho ilícito, é devido ao empregado somente o pagamento da contraprestação salarial pactuada. B. Os trabalhos noturnos perigosos e insalubres de menor de 18 anos de idade são modalidades de trabalho proibido ou irregular. O trabalho de menor de 16 anos de idade que não seja aprendiz é modalidade de trabalho ilícito, não gerando qualquer efeito. A falta de anotação da carteira de trabalho e previdência social do empregado invalida o contrato de trabalho. Quando estamos estudando a nulidade dos contratos, temos que observar que no direito de trabalho você tem uma diferença básica entre contratos com atividades ilegais, ilícitas e com atividades irregulares. Há uma diferença substancial nisso. A atividade ilícita, ela gera a nulidade plena do contrato de trabalho. Ilícito é aquele que está catalogado no Código Penal como crime ou contravenção penal. Neste sentido, algumas irregularidades também se apresentam e nessas casos de irregularidade não há uma nulidade do contrato. Ele se aproveita-se o contrato nesse tema. Na primeira alternativa, o trabalho ilícito é devido ao empregado somente o pagamento da contraprestação salarial pactuada? Não. Se há uma ilicitude, se o objeto do contrato é ilícito, não há qualquer obrigação em decorrência desse. Porque um dos requisitos para o contrato de trabalho é que o objeto seja lícito. Na segunda alternativa, na letra B, o trabalho noturno perigoso e insalubre de menor de 18 anos de idade são modalidade de trabalho proibido ou irregular? Sim. Essa alternativa está correta. Por quê? Porque se observarmos, a própria Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela proíbe o trabalho noturno, o trabalho insalubre e periculoso para os menores de 18 anos. Na letra C, ele nos tem o trabalho do menor de 16 anos de idade que não seja aprendiz é modalidade de trabalho ilícito, não gerando qualquer efeito. Olha, veja só, quando você tem uma situação em que o menor de 16 anos é colocado ao trabalho, nós estamos diante de uma ilicitude não do trabalho, mas sim da locação da mão de obra, ou seja, da tomada do serviço. Logo, neste caso, embora seja ilícito, gera direito sim, porque senão estaríamos favorecendo o infrator. Nesse caso, a alternativa está correta, porque as verbas contratuais e rescisórias são devidas ao trabalhador menor de 16 anos, quando contratado irregularmente como empregado. Na letra D, ele diz: a falta da anotação da CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, do empregado, invalida o contrato? Não. O contrato de trabalho é um contrato realidade. O artigo 442 da CLT e 443, ao tratar do contrato de trabalho, ele admite a contratação tácita, verbal e a expressa. Ora, se a própria lei admite a contratação tácita ou verbal, então está claro que a inexistência do contrato escrito na carteira de trabalho não invalida e não retira qualquer direito. Embora cabe-se a ressalva de que, conforme o que se dispõe o artigo 29 da CLT, a assinatura da carteira ela é imprescindível, mas não invalida a relação jurídica entre o empregado e o empregador. Por conseguinte, essa alternativa está errada porque não invalida o contrato de trabalho. Ele é válido sim. Logo, nós temos como alternativa correta a alternativa B. Passamos à próxima questão. Questão de 2010.2. Ela diz: Joana foi contratada para trabalhar de segunda a sábado na residência do senhor Demétrios, de 70 anos, como sua acompanhante, recebendo salário mensal. Ao exato término do 3º mês da prestação de serviço, o senhor Demétrios descobre que a senhora Joana está grávida, rescindindo a prestação do serviço. Joana, inconformada, ajuiza a ação trabalhista para que lhe seja reconhecida a condição de empregada doméstica, garantido o seu emprego mediante reconhecimento da estabilidade provisória pela gestação. Levando-se em consideração a situação de Joana, assinale a alternativa correta. Ora, meus amigos, nós estamos aqui diante de uma situação jurídica
de uma prestação de serviço a uma pessoa no âmbito de sua residência. Logo, isso nos denota e nos remete claramente a uma relação jurídica trabalhista de emprego doméstico. Vamos às alternativas. A função de acompanhante é incompatível com o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico? Não. O que nos diz a CLT? Acompanhe aqui comigo. A Lei 5859 de 72, no seu artigo 1º diz: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de natureza contínua com finalidade não lucrativa, a pessoa ou família, no âmbito residencial destas. Ora, na hora que a lei diz que prestar serviço no âmbito residencial configura-se a relação de emprego doméstico, a hipótese clara do caso em questão é que, mesmo sendo uma espécie típica de cuidadora, ela é conhecida como uma relação de emprego doméstico. Voltemos à questão. Então, a função de acompanhante, ela é compatível, plenamente compatível, porque o trabalho era prestado no âmbito da residência e sem fins lucrativos, ou melhor dizendo, sem fins econômicos, ou sem resultado econômico. Na letra B, nós temos Joana faz jus ao reconhecimento do vínculo como empregada doméstica? Sim, Joana preenche perfeitamente os requisitos do trabalho doméstico, de forma que ela está dentro do que enquadra o artigo 1º da lei que trata da empregada doméstica. Ou seja, presta serviço a uma pessoa ou família, no caso aqui era uma pessoa, no âmbito de sua residência, sem resultado econômico. Então, estamos claros que estamos diante de uma hipótese de emprego doméstico. Na letra C, nós temos Joana não fará jus à estabilidade gestacional, pois este não é um direito garantido à categoria dos empregados domésticos. Tenhamos cuidados, porque, de fato, na Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, há uma previsão de estabilidade para gestante. E aí, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º, estaria a empregada doméstica excluída. Portanto, diante do que dispõe a Lei 11.324, que criou a figura da estabilidade gestacional para a empregada doméstica, nós temos claro que o dispositivo constitucional, embora não se aplique a ela, o dispositivo da norma infraconstitucional garante a ela a estabilidade gestacional. Essa estabilidade ela vai da data da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Logo, a questão 6 está incorreta, porque há essa garantia da estabilidade. Na letra D, Joana não fará jus à estabilidade gestacional, pois o contrato de 3 meses é automaticamente considerado de experiência para o direito do trabalho e pode ser rescindido ao atingir o seu termo final. Olha, meus colegas, primeiro que o contrato de experiência não é a regra geral. A regra geral é contrato por prazo indeterminado e o contrato de experiência é um típico contrato por prazo determinado. Por consequência, o contrato de experiência tem que estar expressamente declarado, não está subtendido. Logo, como a questão não diz claramente que ela foi contratada em regime de experiência, nós estamos diante de uma contratação por prazo indeterminado. Consequentemente, ela teria estabilidade. Agora, cabe alertar vocês que estão estudando e prestem bem atenção às novidades apresentadas ainda deste ano. É que o TST mudou de posição com relação à súmula 244, que é a súmula que trata da estabilidade da empregada gestante. A estabilidade gestante também se aplica nos contratos de experiência. Lógico, a questão aqui ao tempo não estaria certa, mas hoje estaria.